Ontem eu conversei novamente com o meu amigo professor Cândido e ele me disse que leu na revista Forbes um editorial de um cara chamado Antônio Camarote. E ele disse que o Antônio Camarote falou assim, que o Brasil, abre aspas, né? O Brasil não aguenta mais 2 anos de governo Lula. Fecha aspas. Esse é pensamento do Antônio Camarote, que é um dos diretores da Forbes. Aí o Cândido falou, nossa, Adriano, então, de fato, tá difícil a situação, né? Porque o Cândido não vê nenhuma maldade no Antônio Camarote, e nem na revista Forbes, enfim. Aí eu expliquei para ele o seguinte, Cândido, esse Antônio Camarote, ele é um dos diretores da Forbes, e na verdade o que ele quis dizer foi assim, quando ele disse que o Brasil não aguenta mais 2 anos de governo Lula, na verdade isso é uma falácia, isso é um discurso, uma narrativa para dizer assim, a Faria Lima, a burguesia, não aguenta mais 2 anos de governo Lula. Esse Brasil aí, em caixa alta, do qual ele se refere, não é o Brasil. Porque o Brasil clama pelo governo Lula. Não é porque o governo Lula seja o melhor governo, fez a revolução, não é isso. É porque dos governos para o Brasil, né? O Brasil mesmo, o Brasil que ganha no máximo até 8 mil reais, às vezes até 15 mil, para esse Brasil, que é a imensa maioria, para esse Brasil, o Lula é muito necessário. Agora, para o Brasil do Antônio Camarote, que não é nem 1% da população, aí... E olha que o Lula nem toca na ferida desse pessoal. Acabou de propor um pacote de reajuste fiscal que toca levemente, taxa levemente, né, as pessoas que ganham acima de 50 mil. Mas isso não é nada, absolutamente nada. Então, e outra, esse Antônio Camarote, quando ele fala isso, ele está se referindo justamente ao comportamento desse governo Lula, que não é de arrochar os trabalhadores, né? Então a gente chama atenção aqui para o seguinte, pessoas como Antônio Camarote e pessoas como o pessoal da Faria Lima vão articular, né? Já estão fazendo declarações públicas contra o governo Lula, e isso é muito perigoso. A gente não pode subestimar, porque esse pessoal tem dinheiro, e eles são capazes de fazerem o que fizeram contra Dilma, colocaram pessoas na rua pagando, né? Aquela deputada Zambelli, ela é fruto daquelas movimentações que fizeram contra Dilma. Foi ali que ela começou a surgir o nome dela, porque ela era uma das pessoas pagas, né, justamente para movimentar muita gente contra Dilma. Então, o governo Lula realmente é um governo necessário, né, para as pessoas empobrecidas, para as pessoas pobres e para a classe média, portanto a gente não pode subestimar a intenção de pessoas como, por exemplo, o Antônio Camarote. Aliás, tem uma outra declaração de um cara que foi ministro do Sarney e que ele fez a maior inflação histórica do Brasil, que se chama Maílson da Nóbrega. Ele também fez uma declaração dizendo que a economia está insustentável. Imagina, o Brasil já é a 6ª economia do mundo, ou é a 8ª? Agora vocês, por favor, me corrijam, que eu não estou aqui na memória, com a memória suficiente para saber se é a 6ª ou é a 8ª, por favor, me corrijam. Imagina, são declarações absurdas, falsas, fakes, e vinda de um cara que foi ministro da Fazenda, mas também não podia ser diferente, né? Ele foi o ministro da Fazenda que mais fez inflação, era uma superinflação. Você recebia de manhã e à tarde já tinha que ir ao supermercado correndo para ver se fazia compra, que era para o dinheiro não desvalorizar da noite para o dia. Esse é o Maílson da Nóbrega, que vocês vão ver ainda fazendo declarações. Ele fez declarações no UOL. Fiquem de olho.
né? Então, a gente precisa ficar atentos, porque essa classe burguesa, esse pessoal de fato que tem dinheiro, eles vão tramar, já começaram a fazer declarações públicas contra o governo Lula. Ficamos atentos e de olho.